Graça e paz, queridos irmãos. Eu gravo esse vídeo agora com o coração muito apertado, muito triste, porque nós vamos falar de um assunto que em nós, como homens, se gera tristeza, imagina no coração do Senhor Deus. Eu quero falar sobre o Evangelho de Cristo e a forma como ele tem sido apresentado nos dias de hoje. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você compreenda que o Evangelho de Cristo, ele é uma mensagem de amor e uma mensagem muito simples. Cristo veio religar o homem a Deus. Cristo veio dar condições ao homem de alcançar a salvação através da sua morte e ressurreição na cruz. Cristo veio nos dar direito à salvação através da graça, o favor imerecido. Ele veio pagar o preço que eu e você somos até hoje incapazes de pagar por meios próprios. Então, eu entender o Evangelho é muito simples. Querer entender o Evangelho é simples, porque o Evangelho é simples. A mensagem central do Evangelho, ela é a salvação. O Evangelho, com toda a sua plenitude, podemos dizer que ele traz muitos benefícios à vida de um homem, além da salvação. Por exemplo, nós começamos a compreender que aquele que vive uma vida de santidade, almejando a salvação, aquele que vive uma vida pautado na palavra do Senhor Jesus, ele vai ser um bom filho, ele vai ser um bom pai, um bom marido, ele vai ser um bom cidadão, um bom trabalhador. Ele vai ser bom em todas essas áreas, porque a Bíblia nos ensina a como agir em todas essas áreas, a como nos comportar em todas essas áreas. Então, quando eu vivo o Evangelho em toda a sua plenitude, eu vou vivenciar altíssimos níveis e níveis de sucesso em todas as áreas da minha vida. Só que a mensagem central do Evangelho não é a prosperidade, não é a vida em diversas áreas além da salvação. A mensagem central do Evangelho na verdade significa conjunto do ensinamento de Cristo, e a mensagem central do Evangelho é a salvação. O problema que nós vemos nos dias de hoje, que tem nos entristecido tanto, é que nós vemos pessoas com uma capacidade colossal de arrastar multidões, nós vemos pessoas com uma capacidade intelectual incrível, com um poder de persuasão incrível, que ao invés de pregar o Evangelho com a simplicidade que ele tem, e de forma simples como que ele é simples, tem substituído a mensagem central, que é a salvação, por meia dúzia de balelas. Tem colocado coisas que aparentemente são mais atrativas, porque falar de salvação fala de santidade, falar de santidade fala de renúncia. Tem apresentado um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho inicial, não tem nada a ver com a mensagem de Cristo. E aí você está dizendo, Samuel, então o evangelho foi modificado? Não. O Evangelho permanece o mesmo. A mensagem da cruz sempre será a mesma. O Evangelho de Cristo vai sempre ter o mesmo sentido. A forma como ele tem sido aplicado gera em cada um de nós uma percepção diferente do que ele é. Mas, essencialmente falando, o Evangelho é a salvação. Eu quero convidar você a parar de ser enrolado, a parar de ser enganado. Por um principal motivo, você tem uma Bíblia. Abra sua Bíblia e comece a comparar as mensagens de hoje com a mensagem de Cristo. Abra sua Bíblia e comece a ver se a sua vida está pautada no Evangelho em toda a plenitude. Não somente nas laterais que te favorecem, mas sim na mensagem central. Eu quero convidar a você a ter uma vida de intimidade com Deus e pedir a Deus sempre que Ele viva e traga para você uma vida de revelação da palavra. Não apenas conhecer as letras, mas compreender as revelações através do Espírito de Deus. Meu amigo, não seja enrolado. Para de ficar pagando toalhinha de R$200. Para de ficar comprando óleo, 1 litro de óleo por R$1.000. Para com isso. O Evangelho de Cristo é muito simples. A salvação que Cristo veio trazer é simples. A salvação não pode ser comprada. A sua saúde, a sua cura não pode ser comprada. Leia a Bíblia. Entenda que o poder do nome de Jesus, ele está livre para ser utilizado por você. Entenda que a salvação é pela graça, que a cura é pela graça, que a autoridade ela não é para cristãos seletos, é para os que creem no nome de Jesus.
Entenda que o nome de Jesus está à disposição para os filhos de Deus que creem no seu poder e creem neste nome. Meu amigo, pare de ser enrolado. Viva uma vida pautada no Evangelho. Viva uma vida pautada na palavra para vivenciar o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Este vídeo eu fiz em defesa do Evangelho. Não estou levantando bandeira de igreja. Estou levantando a bandeira de Cristo.